Trabalho da força-peso. Considere um corpo de peso P e seja AB um deslocamento vertical e H o desnível entre A e B. Como o peso P é constante e paralelo ao deslocamento AB, temos que, quando o corpo desce, sai do ponto A e vai para o ponto B descendo, o trabalho vai ser mais P vezes H. Nesse caso, quando o corpo desce, o trabalho é motor, isto é, o trabalho é maior do que zero. Quando o corpo sobe, o trabalho da força-peso vai ser menos P vezes H. Nesse caso, o trabalho é negativo, menor do que zero. Logo, o trabalho é resistente. O trabalho da força-peso é resistente quando o corpo sobe. Se o corpo vai de A até B, passando por um ponto C intermediário, projetando o deslocamento D1 e D2, onde D1 é o deslocamento de A para C e D2 é o deslocamento de C para B, na direção da força-peso, obtém-se que o trabalho de A para C vai ser peso vezes D1, que é o deslocamento de A para C, vezes cosseno de θ1. Projetando D1 vezes cosseno de θ1 é a projeção do primeiro deslocamento na direção da força-peso. A projeção do deslocamento na direção da força-peso vai me dar H1, que é o desnível entre A e C. O trabalho da força-peso ao deslocar do ponto C para o ponto B é igual a peso vezes D2 cosseno de θ2. D2, que é o deslocamento de C para B, vezes cosseno de θ2, é a projeção do deslocamento na direção da força-peso, que é igual ao desnível H2. Então, o trabalho da força-peso ao deslocar do ponto C para o ponto B é igual a peso vezes H2, onde H2 é o desnível entre os pontos B e C. Logo, o trabalho de A a B será trabalho da força-peso ao deslocar de A para C, mais o trabalho da força-peso ao deslocar de C para B, que é igual a PH1 mais P vezes H2, que é igual a peso vezes H1 mais H2. Logo, o trabalho da força-peso ao deslocar de A para B passando por C vai ser igual a força-peso vezes H, sendo que H é o desnível entre os pontos A e B. Considere uma sucessão de segmentos retilíneos AC, CD, DE, XB, de A até B. Pelo mesmo raciocínio anterior, sejam H1, H2, HN, as projeções verticais desses segmentos, daí o trabalho da força-peso ao deslocar de A até B, passando por sucessíveis pontos intermediários, é igual a P vezes H1 mais P vezes H2, até chegar a P vezes HN. Dessa forma, o trabalho da força-peso vai ser P vezes H, onde H é o desnível entre A e B. Desta forma, o trabalho da força-peso é independente da trajetória. Ele só vai depender do desnível entre o ponto A e o ponto B. Trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso é positivo quando o corpo desce
o trabalho da força-peso é negativo quando o corpo sobe, nulo em deslocamento horizontal. O trabalho da força-peso só depende do próprio peso e do desnível entre posição inicial e final. Só depende do desnível entre os pontos inicial e final, o desnível H. E o trabalho da força-peso não depende da forma da trajetória.